começar, Aline, você está onde? Onde você mora? Eu sou do Rio de Janeiro, Você né? está no Eu Rio. estou no Rio, no bairro do Engenho de Dentro, um bairro que eu sempre gostei, né? Sempre andei por aqui, apesar de ter crescido em Quintino Piedade, mas é um bairro que eu sempre andei zonzando por aqui, Uhum. estudava por aqui, toda a minha vida sempre foi por aqui. E, Você escreve muito bem, Aline. obrigada. Acredita que para falar eu fico gaga? Acredito, normal. Mas você escreve Eu muito gosto de bem. escrever, eu gosto muito de escrever, mas para falar, às vezes eu dou uma travada, Não assim, dou tem problema. uma gagada, Não tem uma problema. gagueira, Mas, né? mas você já trabalhou com escrita em algum momento? Assim, não. Você se expressa muito Não, bem. sempre gostei. Tanto é que eu achava que eu ia ser professora de português e literatura. E Olha, no fim de tudo, eu sou professora de gastronomia, de cozinha quente, de confeitaria, de panificação. Então, assim, o sonho desde criança é ser professora, só que eu não olha, imaginava o caminho que eu tornaria, né, que é nessa área da cozinha. Eu sempre achei que ia ser português e literatura. Tinha olha certeza que que era coisa. isso. Quem sabe E um aí, dia no ainda vai final, para isso. Você contou na mensagem que faz o quê? 17 anos? 17 anos que eu estou Como é que na. foi isso? Então, eu comecei. A minha mãe, na verdade, tudo começa com a minha mãe, né? Minha mãe, ela era boleira, se chamava boleira, né? Aquela pessoa que fazia bolo. Então, eu sempre queria fazer, mãe, deixa eu fazer só uma confeitozinha no bolo. Não, porque você quer trabalho sério, é coisa séria, bolo de cliente, não pode mexer. Então, eu sempre tive aquele desejo de fazer e eu não podia. No finalzinho, eu sempre deixava eu dar uma pitangada no bolo, assim, um confeitozinho, só para, tipo, dar aquela realização, né? E eu comecei nisso, né? Mas nunca me profissionalizei. Isso, quando eu consegui me profissionalizar, consegui chegar nessa parte, eu fiquei muito indecisa entre realmente trabalhar em escola, dar aula e confeitaria. Caramba! Até que chegou um dia que chegou numa linha muito tênue e eu tive que decidir. Ou eu ia para a confeitaria, ou eu ficava, né, na pedagogia. E aí eu realmente decidi ir para a confeitaria. Eu acho que o destino acabou encarregando, porque quando eu saí do colégio onde eu trabalhava, eu não consegui mais trabalhar. Ninguém me chamava mais. Todo mundo falava assim: nossa, teu currículo é muito bom. Eu falei, tá aí. E aí que um dia eu comecei eu estou encurtando, porque é muita coisa, muita informação, para chegar no ponto onde a gente quer chegar. Tá, o ponto de partida é. Isso. E aí eu acabei, né, por devido a problemas de saúde e tal, eu consegui fazer a formação, comecei a estudar, e aí comecei a fazer muitos cursinhos, aqueles cursinhos que eram mais baratos, né, que eu conseguia. Porque gastronomia era luxo. Ele estava meio que paralelo com publicidade e medicina, então era uma faculdade muito cara para se fazer. Então, eu fui pelos caminhos mais curtos e que o dinheiro dava para bancar, né, na verdade. E aí eu fui seguir nesse caminho até que me fizeram um convite para dar aula, né? Até então eu trabalhava muito assim em feiras de gastronomia. Então era aquela coisa assim rápida, workshop rápido. E me convidaram para dar aula. E aí eu fui, né? Fui com medo, mas fui. E ali eu descobri que era aquilo que eu queria, né? Me apaixonei, sou apaixonada por todos os meus alunos, é, sempre sob nome e sobrenome dos meus alunos, característica, então aquela coisa que já pegou uma experiência que eu já tenho no colégio, né? Então eu acabei trazendo, eu consegui auxiliar, né, essas duas coisas. E aí eu fui e comecei a dar aula, né? Eu comecei com confeitaria, depois eu fui para doceria, depois cake design. A última agora, assim, que eu me vi apaixonada é panificação. Então, agora eu sou Olha, padoca, uma padeira formada. ai, Voltei para a escola, me formei padeira, porque, assim, foi algo que eu me apaixonei. E eu comecei a fazer feiras com meus alunos, né, para eles poderem perder a vergonha de vender. Só que eu sempre falei assim, ó, gente, eu estou falando para vocês fazerem, faça o que eu faço, mas não faça faça o que eu é o que eu digo, mas não falo. faça o que eu faço, né? Que até então eu não sabia vender, eu não sabia cobrar, eu não sabia fazer nada. E quem vendia minhas coisas, quando eu vendia, era o meu esposo.
Então, ele que gostava dessa parte de vender, ele cobrar, ele fazia e tal, mas eu mesma, uma negação. Então, eu sempre deixei muito claro para os meus alunos que eu eu ensinava eles a pescar o peixe, mas eu mesmo não pescava o peixe com a vara que eu ensinava a pescar. Então, isso eu comecei a ver que é uma dificuldade de toda confeiteira, de toda pessoa que trabalha com produto artesanal, tem essa dificuldade de fazer e não conseguir vender ou não conseguir precificar. E eu comecei a ver que eles estavam, tipo assim, trocando dinheiro, né? Eles ficavam felizes. Ah, professora, eu vendi isso aqui, não sei o quê. Eu falei, tá, mas vendeu por quanto? Por X. Mas valia 2X. Mas ele botou o preço de um X. E aí começou a entrar aquele ciclo, tipo assim, eu vendo, né? Mas só estou trocando, só estou repondo o meu estoque. Então, comecei a ver essa necessidade também de ensinar a precificação. Então, eu já saí da parte que eu não tinha o hábito de vender, eu comecei a ensinar a precificar o produto, porque eles não sabiam fazer. Muita gente hoje em dia também não consegue, tipo, um leite condensado. Está R$ 6, R$ 7 o leite condensado. E o leite condensado não é uma coisa que rende muita coisa. Se você quer fazer um produto de qualidade, você não pode botar um amido de milho ou uma farinha de trigo. Você tem que usar o leite condensado. Então, isso eu já comecei a ensinar meus alunos e tal, a eles fazerem esse tipo de precificação correta, não trocar dinheiro, porque trocar dinheiro não vai conseguir depois pagar a luz que ele gastou, a água que ele gastou, o detergente que ele gastou. Então, tipo assim, eles não colocavam todos esses itens na precificação. Eles só pegavam o produto, faziam o doce e vendia. Eles só pegavam o dinheiro para repor o estoque. Mas só zero lucro, né? Zero lucro. Então, tem o meu trabalho, tem a água, tem a luz, tem a internet que eu divulgo. Lógico. Então, tem tudo isso, tem todo esse passo a passo para que eu tenha um lucro, né? Uhum. E mesmo assim, eu ensinando isso aos meus alunos, eu falei, gente, eu estou ensinando, mas eu não saio para vender. Eu sempre falo assim, ó, quem vende para mim é meu esposo, eu não vendo, eu não sei cobrar. Se a pessoa falar assim, ah, fulano, posso te dar o dinheiro depois? Pode. Eu cobrava? Não, eu não Mas, cobrava, eu tinha Aline, vergonha. como que você aprendeu, então, a precificar isso? Você aprendeu na escola mesmo, assim? Ou se você está dizendo que não sabe precificar no seu produto, como é que você sabe ensinar? Não, então, eu sei precificar o meu produto, mas eu não sei não saber a parte de vender. Tipo assim, olha, fulano, eu estou vendendo um bolo. Eu Ah, não o sei comercial, vender. a O parte comercial. comercial, né? Eu não sei, Ah, não sabia fazer o comercial, entendeu? entendi. Você Tipo sabe assim, dar o deu valor, mas... quanto? Ah, entendi. Ai, tá. Então, tipo assim, até me desvalorizava e desvalorizava o meu Entendi. produto, Perfeito. Tá. entendeu? Porque isso aí, assim, nem todo lugar a pessoa acha que na faculdade de gastronomia vai aprender a especificar, não vai. Isso aí você vai aprender na faculdade de administração, numa contabilidade, sobre um outro lugar que também você pode aprender, com as pessoas Senac, aquelas do Sebrae, não é isso? Aquele curso do Sebrae, você Sebrae que vai é muito aprender no bom. Sebrae. Você, assim, agora tem muitos cursos específicos sobre especificação. Antigamente não tinha. Como você aprendeu, Aline? Eu aprendi na marra, porque eu vi a necessidade que meus alunos tinham de precificar. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Só pesquisar. Tem aquele aplicativo que todo mundo pede lanche, né? Que é o famoso aí que todo mundo pede lanche. As pessoas não sabem precificar ele corretamente. Por quê? Eu vou lá botar meu produto. Aí lá informa para mim que eles cobram 28%. Não, acho que é 32%, acho que no final de tudo é 32%. O que eu faço? Eu coloco lá o meu produto, e digamos que o meu potinho de brownie vale R$ 10. Aí eu vou colocar 32% em cima desses meus R$ 10. Sendo que não é assim a conta deles. A conta deles é o seguinte: você vai botar R$ 10 mais 32%, que eu acho que é a porcentagem total, não lembro mais. Eu tinha que ter anotado. E aí tá, R$ 10 mais 32%. Então, a gente acha que eles tiram um valor em cima disso, mas não é. Eles tiram em cima do produto final, do valor final que você bota. Então, de qualquer maneira, você perde. É porque eu não estou com uma calculadora. Você tem alguma calculadora Entendi. ali? Não, mas Não. daria 13,20, né? Os 10 mais
mais É, e 32% aí daria eles 13 e não 20, então tiram eles, eles entendi, vão tirar em cima desse do 13, 13 e 20. 20, e não dos 10. E aí, no final, você acaba perdendo, tipo assim, sai acho que a R$ 9. Então, você já perdeu R$ 1 ou 90 centavos, eu não lembro muito bem quando, mas você acaba perdendo em cima desse produto, porque você acha que se você botar os 32% dele, eles vão tirar aqueles 32%, e não é. Eles vão tirar em cima do produto que você precificou. Então, assim, são coisas que eu fui ensinando aos meus alunos para não sair no prejuízo, Olha que né? legal, que professora E, atenta, maravilhosa, foi para ensinar os seus alunos que você aprendeu, né? Olha que foi para ensinar meus alunos, né? E aí eu comecei a estudar essa parte. Eu sou péssima de exatas. Mas agora, assim, eu já tenho já uma manha, porque eu já fui logo no pulo do gato, né? Aham. E aí, quando eu comecei a fazer essas feiras para os meus alunos, por quê? Meus alunos tinham vergonha de vender. Eles tinham vergonha de falar, olha, eu tenho um produto aqui, eu estou te oferecendo um produto. E me explica melhor o que são essas feirinhas que você escreveu para mim. O que Essas que é? feiras, elas são voltadas no seguinte, eu montei da seguinte forma. Eu pegava um aluno para, como assim? Eu tinha umas 10 turmas de confeitaria ou de cozinha, etc. Só que o que que eu fazia? Como eles ainda não vendiam, eu estipulava ou dava uma lista do que eles podiam vender. Exemplo, você vai vender brownie, eu vou vender pudim, o outro vai vender biscoito, o outro vai Para eles não vender. concorrerem entre Não, eles. é para não concorrerem. E a gente tinha que trabalhar os nossos convidados, porque quem vai comprar da gente é família, amigo. Então, fazer a gente, vocês têm que convidar todo mundo para participar desse evento. Ai, Porque o que que vai fazer legal, que rolar o demais. dinheiro, o que vai fazer com que vocês ganhem esse dinheiro, é quem conhece a gente, são os Na amigos, verdade, você criou uma família. oficina. Era uma oficina, É uma só que oficina. real, em que É, eles tinham só que montar tudo. Eles tinham que atrair o cliente, vender, isso, precificar. isso. Que E legal, aí Aline. eu comecei a fazer isso com meus alunos. E teve um aluno meu que ele vendeu muito bem, mas ele vendeu assim, tipo assim, quase uns R$ 3.000. Assim, de limpo. Eu cheguei, que todos eles falaram, ah, eu vendi não sei quantos, não sei o quê. E assim, foi uma coisa muito legal que até hoje eles pedem para eu fazer. E aí, cada um foi contando suas experiências. Ah, professora, foi muito legal. E no início eu fiquei tímida, mas depois eu comecei a falar. E aí eu comecei a fazer não sei o quê. E aí, no final, eles começaram a falar, né, sobre esse valor que eles venderam. E são dois alunos meus, que eu falo que eles são meus alunos ainda até hoje, são crianças atípicas, que são autistas. E eles tinham problema com texturas, de botar a mão, de provar, muito quente, muito frio. E eu levei eles para essa feira. E eu fiz eles irem em todas as barracas para conversar com todos que tinham barraca também, para poder falar, ó, vocês têm que ir lá na minha barraca, porque eu vendo brigadeiro, que não sei o quê. Então, eles foram em cada barraca para vender os brigadeiros deles, que os próprios pessoas que estavam lá teriam que ir na Uhum. barraca deles, né? Então, eu fiz eles se apresentarem. Hoje em dia, eles falam em qualquer lugar, eles falam até demais agora, por sinal. Mas, então, assim, eles tiveram uma evolução, assim, maravilhosa. Aí, voltando lá na parte onde eu comecei a vender, foi esse meu aluno, que ele começou, ele deu um boom, assim, de tipo, 3 mil. Eu falei, você vendeu quanto? Ele, 3 mil. Eu falei, não, mentira, limpo? Ele limpo, pagando isso aqui, 3 mil é meu. Eu falei, uai, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu ensino a pescar o peixe, eu não estou pescando peixe, como assim? Assim, a maioria do pessoal da confeitaria que trabalha com isso tem esse problema. Sabe fazer, faz tudo e não flui nessa parte. Se a pessoa não tiver um bom vendedor, ela não flui. E aí isso estava me deixando cada vez mais, né, assim, frustrada em relação a eles, né? Porque Uhum. assim, o meu trabalho eu já estava fazendo, estava recebendo já pelo meu trabalho. Uhum. Eles que eu queria ver que eles realmente, né, aparecessem. E aí foi que eu comecei, falei assim, não, eu tenho que começar então a vender também. Até porque eu tenho que mostrar para eles que isso é real, né? Não é só uma fala, né? Não é só um discurso, é Uhum. uma coisa real. E aí eu comecei, falei assim, aqui na minha rua tinha uma senhorinha que eu sempre reparava ela vendia na esquina da minha rua. Aí eu sempre via ela ali, eu falei assim, que legal. Aí passou um tempo, passei a não ver mais essa senhorinha lá.
Eu falei, gente, cadê a senhorinha que ficava ali vendendo doce na esquina? E aí eu fui perguntar ao jornaleiro. Eu falei assim, cadê a senhorinha que estava aqui na esquina vendendo doce? Ah, ela parou de botar doce. Eu falei, ela parou de botar doce? Parou, porque ela foi cuidar do neto, enfim, que nasceu, alguma coisa assim. Eu falei, mas você sabe se ela vai voltar? Não, não, ela vai voltar. Ela já até vendeu o carrinho dela, já se desfez do carrinho dela e tal. Aí eu parei, pensei, eu falei, com quem que a gente fala para botar aqui na rua? Ele. Ninguém. No máximo que ela falou foi com o nome da casa, né? Porque na esquina da casa da pessoa, né? Você quer falar com o moço da casa? Eu falei assim, ah, quero. O senhor pode chamar. Aí chamou lá o seu Renato lá. Aí eu falei assim, não, é porque eu queria botar para vender um doce aqui, que a moça não vem mais aqui e tal, e ela falou que não vai mais ficar aqui. Eu queria saber se eu posso ficar aqui. Aí ele, não, pode ficar. Ó, que Deus te abençoe, que seja iluminado o seu caminho. Não sei o que. Assim, eu recebi várias bênçãos das pessoas, é muito Ai, que engraçado. bom. Só que eu não tinha o carrinho. Eu não tinha nada para colocar lá. Aí eu falei, gente, agora o que que eu faço? Eu não tenho esse carrinho. E o carrinho, ele é caro. E Ai, tipo assim, o carrinho, ele é cerca assim, de 5.000, 4.000, ele é hum, caro. hum. Eu falei, bem, eu não tenho carrinho, eu tenho mesa. Tem mesas de ferro, então vou levar as mesas de ferro lá para a rua. Só que Arrasou. a minha rua, ela é imensa de comprida, imensa. Aí tu imagina carregando mesa, cadeira, para botar lá, para depois vir em casa, pegar as coisas e botar em cima da mesa. Mas você fez de um dia para o outro, Aline. Você falou com o Ricardo e no dia É, o seguinte, Renato, né? Renato, Renato, no dia seguinte eu já estava no dia lá. seguinte, Já. Aí eu peguei, fiz bolo, aí eu falei assim, bem, eu tenho que saber o que que eu tenho que vender, né? É porque o que acontece? Às vezes a pessoa não faz uma pesquisa de campo. olha, Tipo, ela. o que que essa senhora vendia? Ela vendia bolo, ela vendia cuscuz, ela vendia empadão, né? Ela vendia sempre essas coisas assim. Só que ela vendia aqueles clássicos pedação assim grandão, sabe? Que o povo gosta. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer bolo, vou fazer um bolo de chocolate, um bolo de cenoura e um bolo de banana. Vou começar assim. E aí, quando eu apareci lá na esquina, foi um tal de gente falar, Deus te abençoe. Ai, que bom que você está aqui, que não sei o quê. E as pessoas me viam e ficavam muito felizes. Eu falei, gente, eu não estou entendendo nada que está acontecendo. A felicidade das pessoas, assim, é absurda. Até hoje, quando às vezes passa que alguém ainda não tinha me visto ali, ai, que Deus te abençoe, que Deus te multiplique, que você venda tudo, que não sei o quê, que não sei o que lá, nananana. Assim, é uma benção. Ai, é uma esquina abençoada, Aline. Que É coisa uma esquina linda. dançar. E outra coisa, eles tomam conta da minha vida. Falam, por que tá sem casaco? Vai botar um casaco, tá frio. Tem que botar um casaco. Tá muito calor, tem que botar um negócio aí para poder subir. Ai, Vai que beber fofo. água. Então, assim, qual é o público? O público é terceira idade. Então, o que que eu tenho que focar? Na terceira idade. O que que a terceira idade gosta? Doce. Que eles podem comer? Não. Mas eles vão fugir do comprar? Vão. E aí vai falar, não posso comer não, mas hoje eu vou comer um docinho. Então, É. assim, é um público. Eu comecei a pesquisar o tipo do público que vinha, né? Então, assim, são idosos e tem um horário, tá? Tipo assim, mais cedo, até umas 5 horas, 4 horas, são idosos. É esse horário. Depois disso, é um pessoal que vem do trabalho, que passa o pessoal do trabalho. E mais tarde é um pessoal jovem que gosta de coisa com muito doce. Tipo assim, coisa com Hum, chantilly, nossa, que louco, que eles, legal. eles se carregam mais desse doce. Então, uma coisa que às vezes a pessoa não faz é ter essa atenção. Que na verdade, o que eu ia vender ali na esquina era só pão. E eu tive que mudar o meu cardápio. Então, assim, a gente tem que ter essa flexibilidade de se atentar a mudar, fazer mudanças. Então, assim, eu ia vender só pão. E aí, de repente, eu comecei a vender bolo. Não que eu goste de estar fazendo bolo, que eu queria realmente estar fazendo só pão. Mas o meu público Claro. pede uma outra coisa. E aí, o que que eu fiz? Eu queria uma coisa assim mais gourmetizada, mais chiquezinha, né? Uhum, E aí eu fui mudando aos poucos, porque eles estavam acostumados com aquele pedação de bolo desse tamanho, uhum. né? Então eu comecei a mudar, já botei já um bolo menor,
botei um bolo já de 2 andares, já botei um confeito ali em cima. Então, assim, eu já comecei a passar realmente o que eu gostaria de passar. Mas eu também não posso fugir muito daquilo que eles querem comprar. Outra coisa também que eu não ia fazer é salgado. Eles perguntam salgado. Falei, gente, mas o salgado não tem como ficar quente aqui. Não, mas a Ah, gente gosta sempre que a gente leva para casa e esquenta. olha que coisa. Então, eu já tive que mudar para salgado, botar salgado, assados, porque eles querem salgado, né? Olha Então, que assim, legal. E você é, serve? Então, assim, só me conta uma coisa, Aline. Isso, você continua com essa venda? Você continua com esse carrinho? posso. Aí agora eu tô com um carrinho. Eu consegui Surgiu comprar um quando? Antes carrinho. era mesa. Quando, Antes era mesa. quando que começou isso? O que? A venda? A venda Faz na meses? esquina? Não faz meses. É Faz. super recente. É super recente. Deve Super estar agora o recente. quê? Eu comecei. Foi no ano passado, no meio do ano, junho ou julho. Ah, Porque eu peguei caramba! eu lembro que eu peguei o frio. Eu peguei Ah, o então frio. Então, tipo assim, foi maio, junho, julho, por aí, entendi. E né? aí, então agora já virou um carrinho. E é Já todo consegui dia, comprar o Aline? carrinho. Não, aí eu vou lá quarta, quinta, sexta e sábado de manhã. Quarta, quinta e sexta é na parte da tarde e sábado eu vou de manhã porque eles querem comprar lanche para lanchar no sábado à tarde. Ah, olha que E aí, legal. segunda é mercado, terça-feira produção e quarta-feira eu vou para a rua, né? Mas e as aulas, Aline? Onde elas entram? Então, as aulas, assim, eu tô só agora com uma turma de terça-feira à noite. Eu abri mão das minhas aulas Olha, por conta que é uma coisa que eu comecei a gostar de vender. olha ela, se Então, encontrou. e aí, Na venda. assim, é uma coisa que tem me atraído mais pelo resultado, não pelo resultado financeiro, mas por essa mudança que eu tive em mim, que eu Isso é muito não queria. legal. Mas que mudança você está falando? Porque eu quero que você fale de uma coisa que eu amei De sobre receita e mudança, técnica. de abrir um novo caminho, né? É um novo caminho. Por mais que eu falasse, eu não fazia. Então, assim, eu gostei, né, dessa parte da venda e dessa dinâmica, dessa socialização, da conversa, das necessidades, de você observar. Eu sempre fui muito de observar, né? E eu observo tudo. E esse novo, para mim, ele tá me atraindo mais. Aí, o que que eu fiz? Eu abri mão da turma de gastronomia saudável, que eu dava sábado de manhã. Eu abri mão da turma de confeitaria de quinta-noite. Eu abri mão da turma de padeira de quarta. Os alunos meio que não gostaram, não, entendeu? Eu imagino, perder essa Eles não professora não deve ser gostaram. muito legal. Eles não gostaram muito, não. Mas, assim, eu concluí a turma, sabe? Eu não larguei Tá. de mão. Eu concluí a turma, falei, ó, gente, a partir de hoje, assim, eu não estou mais nesse horário para poder estar fazendo algo que eu tô gostando, entendeu? Algo Uhum. que me agradou, né? E fora as outras feiras que às vezes eu participo, mas assim, aqui para mim, as feiras para mim não me atraiu tanto quanto está aqui na Poxa, esquina, que legal. entendeu? Ô, Aline, como é que é o dia a dia, assim, de ficar na rua? Quantas horas você fica, mais ou menos? Ó, eu vou para lá cerca de 1 hora da tarde, porque E o que sai que acontece? hora? Eu gosto de finalizar as coisas no dia, eu não gosto de deixar as coisas, tipo assim, prontas já para o outro. Então, eu começo a produção na terça e só finalizo sempre de manhã, né? De manhã eu acabo de finalizar, boto o recheio, boto a cobertura, coisas que depende de ser mais gelado, aí eu termino sempre de manhã. Então, quarta-feira eu fico de 1 hora até umas 7 horas. Caramba. Quinta-feira tem mais público de mais tarde, que aí eu também fico até umas 7, 8 horas. Sexta-feira não tem público. Olha, Sexta-feira o pessoal fica para o centro da cidade, fica para onde está, porque tipo assim, a pessoa vai para um sextou, vai para uma cerveja, aham, fica por onde trabalha. Então, uhum, aqui eu já reparei que aqui sexta-feira, 6 horas, eu já posso vir embora. uhum. Já está de boa, eu vim embora. Entendeu? Então, assim, e aí eu vou fazendo no início eu fiquei um pouco perdida. Claro, Depois eu fui você já acertando entendeu o o ritmo. horário, a dinâmica das pessoas, E você é entendeu? sozinha no carrinho? Tô sozinha.
Cara, Essa foi a parte difícil. então, Essa e como foi a é que quando parte chove, muito Aline? difícil. Quando Aline, quando chove, chove, como é que faz? Se cai quando... um temporal, o que que acontece? Então, teve uma vez que eu fiquei um sábado lá sozinha. E aí eu já tinha comprado um sombreiro. Eu comprei um sombreiro porque tem onde encaixar. Ali eu chorei, eu ri, eu agradeci a Deus, eu chorei de novo, agradeci a Deus, porque choveu. E aí eu estava em pânico que eu estava sozinha, porque eu não ficava sozinha, ficava uma pessoa comigo, mas agora depois disso eu acabei ficando sozinha. E aí eu fiquei em pânico, eu chorei. Aí eu mandei mensagem pro meu marido, por favor, vem me buscar. Vim me buscar, porque eu já chorei, já ri, já agradeci a Deus, já chorei de novo. Venha me buscar, porque eu não quero mais ficar. E assim, eu achei que eu fosse desistir, né? Porque assim, você tem que controlar tudo. Não tem como ir no banheiro, né? Então, e eu bebo muita água. Não tem como ir no banheiro, não tem banheiro lá. Mas e a casa do Renato? Não, Renato, pede para o Renato, Aline. ai, adorei você. Não, então não tem como, porque ele trabalha. É uma Ai, casa em cima e tem uma senhorinha ai, meu embaixo. Deus. Mas, assim, é uma coisa que eu não bate desespero. Eu controlo muito bem, sabe? É uma coisa que eu comecei a controlar. Mas se um dia calhar de eu não estar bem, achar que não vai dar certo, eu largo tudo para lá e venho embora. Ai, Eu meu falo pro Deus. moço da barraca, moço, olha minha barraca que eu vou ali e já volto. Mas nunca precisou, nunca Ah, precisou. mas Mas, é perrengue, né? É perrengue. e assim, é mais esse tipo de trabalho, quando você não tem uma loja, ele é exaustivo. O corpo ele sente mais, né? É bem mais cansativo. Mas assim, aí as pessoas falam assim, você tem que abrir uma loja, não sei o que. Eu falei, gente, eu não quero abrir uma loja. Eu não quero abrir uma loja. Porque assim, eu já passei dessa experiência. Eu abri um ateliê Hum, antes da pandemia. E depois ele ficou lindo, do jeito que eu queria, tudo perfeito, lindo. Meus amigos me ajudaram. Eu não paguei pedreiro, não paguei nada, porque todos os meus amigos faziam todos os serviços, não fizeram. Então, eu olha que comprei. lindo. O que eu gastei? Eu gastei com a mão com material. Uhum. Né? E aí veio a pandemia. E o ateliê era lá na Nossa Senhora de Copacabana. Tipo assim, Nossa, o Sambre que tinha embaixo, ele não conseguiu ficar aberto. Se o Sambre não conseguiu ficar aberto, acho que eu ia conseguir. é. Eu ia Ai, conseguir, né? E aí eu tive que entregar a sala, né? Porque eu não consegui. Eu ainda fiquei uns 2 ou 3 meses quando começou a pandemia. Mas, tipo assim, puxa. eu não ia ter como dar aula, não ia ter como fazer nada, então eu não ia ter como tirar o dinheiro para fazer, né? E aí eu Uhum, entreguei. E aí, hoje em dia, eu não me vejo com loja. Não me vejo uhum. assim. Às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, mas é pensar pequeno. Não, não é pensar pequeno. É porque depois de algumas coisas, a É gente, tipo assim, claro. eu quero escolher as minhas lutas, É. sabe? Então, assim, eu já pago aqui o aluguel aqui de casa, meu marido paga, aí eu entro com a luz, eu entro com gás, Uhum, entendeu? Se eu alugar um espaço, se eu fizer um espaço, eu vou ter que fazer tudo isso, vou ter que pagar o aluguel, aí eu vou ter que pagar a água, a luz, vou ter que aumentar o preço dos meus doces, porque uhum, vai entrar o aluguel, né? uhum. Que na verdade aqui, eu mesmo fazendo os doces na minha casa, para poder eu precificar corretamente, eu teria que botar também o valor do meu aluguel. E essa parte eu deixo de colocar, porque realmente não sai do meu bolso. Mas se for para fazer uma conta correta, como empreendedora, o certo teria que colocar. Isso que eu queria saber mais, Aline, sobre essa questão da precificação, né? Que é super interessante que você falou. Você saberia me dizer, assim, qual o maior erro, ou os maiores erros que as pessoas fazem ao precificar? Ou por que que elas botam tão baixo? Será que elas têm vergonha de cobrar? O que que acontece, assim? O que que você acha que faz com que a precificação seja tão errada nesse meio da confeitaria? Ó, umas colocam essa precificação baixa por falta de conhecimento. Outros por desvalorizar o próprio serviço e o próprio trabalho. Tipo, como que eu vou fazer o meu produto e não vou botar o meu preço? Eu faço aquele produto acontecer, eu que faço a produção, então tem que ter o meu salário também, porque é diferente do lucro. O lucro é uma coisa e o salário é outra coisa, então são duas coisas completamente separadas. A pessoa coloca o lucro, mas não bota o seu salário.
Então, existe essa margem de erro em relação à pessoa não entender que o lucro é lucro e salário é outra coisa. Eu tenho que ter o meu prolabore, no caso que a pessoa fala, né? Eu tenho que ter o meu salário, entendeu? Então, assim, a pessoa, ela não coloca, digamos, o que tem muito por aqui você é de onde? Daqui do Rio? Eu sou de São Paulo, adoraria, Mais mas normal. Aqui, vamos lá, existem as comunidades. Então, tem os Uhum, confeiteiros de comunidade. O que acontece? Quando o confeiteiro é de comunidade, ele não paga, às vezes, né? Não paga o aluguel, porque a casa acaba sendo própria. Não paga a luz, não paga a água, não paga o telefone, não paga tipo, sim, as coisas básicas, aluguel, a luz e a água, tá? São esses três aqui. E aí é o que eu questiono aos meus alunos. Se ele não paga o aluguel, a luz e a água, quando ele vai querer abrir uma loja, ele não consegue se sustentar. Por quê? Ele já não inclui esses valores na precificação dele. Então, quando ele vai abrir uma loja, ele não consegue durar muito tempo, porque ele não entende que ele já tem que começar a fazer essas contas em casa. Ah, mas eu não pago nem luz, nem água, nem enche a boca. Eu não pago luz, não pago água, não sei o quê. Tá, mas por que então não sobra dinheiro? Se você não paga a luz, se você não paga a água, tem que ter um outro caixa aí, tem que ter um valor. Tem que ter um valor que sobre. Para você abrir uma loja depois na rua, você não vai conseguir seguir, dar sequência a isso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que botar o preço do aluguel. Quanto que seria mais ou menos o preço do aluguel onde ele mora? R$ 1.000, 1.200? Aí tem que fazer a conta da luz também e a conta da água. Então, geralmente, a gente faz a conta da luz assim, pega os 12 meses, que é um custo variável, né? uhum, Ele é fixo, porém tem variações, uhum. né? Então, você multiplica ele por 12. E aí, você divide depois por 12 para você ter uma média de quanto você gasta de luz no teu negócio. Então, quando ele não coloca a luz, a água e o aluguel, de certa forma, era para sobrar valores referentes a isso, né? Uhum. E, e aí, o que que acontece? Ele tem que fazer essa precificação para poder ele depois ter uma noção de como ele vai abrir uma loja fora. Outra coisa, a pessoa acaba entendendo que o lucro é para ser gastado, e não é para ser gastado. Por isso que o negócio dela não flui. Ele não dá aquela. Ele não evolui o que realmente tinha que evoluir. Porque ele Entendi, gasta o lucro. E entendi. ele gastando o lucro, também não tem o salário dele, Fica estagnado. Tá. fica estagnado. Então, ele só troca valores. Você compra o meu produto, eu te vendo, eu vou lá, pego o lucro, compro alguma coisa, compro os insumos, depois vou lá, compro uma blusinha, compro um sapato. Ah, eu gostei, vou fazer meu cabelo com dinheiro que não é para ser mexido, entendeu? O dinheiro que é para ser mexido é o meu salário. Se eu não separo o salário, eu vou estar só trocando dinheiro, entendeu? E, Caramba. e estoque também, outra coisa também que fecha muito, que quebra muito, é estoque. O Tipo quê? assim, estoque de farinha, estoque de coisas que têm um preço mais Ah, variável. variável e que não é tão caro. O estoque que ele pode fazer é de leite condensado, de creme de leite. Esse estoque é bom fazer. Os outros não, porque ele vai estar com dinheiro parado. Tipo, o que eu posso comprar? Um saco de farinha. Um saco que eu falo é aquele pacote com 10. Ok. Uhum. Se eu comprar 2 pacotes daquele de farinha, eu já vou estar com o meu dinheiro parado. E isso não é legal, né? Olha, Açúcar vale eu pegar uma promoção e pegar uns 2 pacotes de 10, porque açúcar tem estado mais caro. Então, assim, eu tenho que saber até o que eu faço de estoque e o que eu não posso fazer de estoque, entendeu? nossa, muito Porque senão interessante. eu perco dinheiro. Ô, Aline, você aprendeu tudo, essas coisas, você aprendeu também por demanda dos alunos? Olha, eu vou falar que muita coisa acho que Deus me deu inspiração correta para pesquisar, entendeu? É, Porque assim, muitas coisas, às vezes eu não sabia e vinha essa inspiração. Então, a inspiração para mim só pode vir de Deus. Não tem outra pessoa que possa vir inspiração para que a gente possa pesquisar. Mas a necessidade deles fez com que me aguçasse muito essa busca, né? De ver, de procurar, de entender. E aí acabou buscando essa necessidade. Então, muito erro que acontece é isso. É você não separar o teu lucro do teu salário, né? Você entender que você tem que ter um lucro e você tem que ter o salário.
Outra coisa é estoque muito grande parado. E você não se valorizar como profissional. Isso deve ser um ponto muito delicado, né? É, muito. Que as As pessoas pessoas. e fora que tem outras pessoas que não valorizam. Então, Fala assim, nossa, porque. que caro, né? E aí lá, quando eu não ouvi até hoje, nossa, que caro. As pessoas, tipo assim, como eu gosto de apresentar produtos que sejam visíveis, que sejam assim, ai, nossa, que vontade de comer, eu ainda Uhum, saio ganhando. Mas quando eles não conseguem comprar, eles trocam. Tipo, eu queria um bolo tal de 10, mas eu só tenho 8, então vou levar esses de 8, uhum. entendeu? E tem aqueles, tipo assim, já foi muito engraçado, dois meninos. Eles queriam comer um bolo, só que eles só tinham, acho que só tinha R$ 14, um negócio assim. E eles queriam, tipo assim, um bolo para cada um. Eu entendi que eles queriam, né? Mas aí ele falou, não, então vamos levar esse aqui de 10, que dá para dividir para nós dois. Tipo assim, só que não pode. Eu falei assim, gente. Aí eu peguei e falei, quantos vocês têm aí? Né? Que tem essa, né? De você duplo. Aham. Eles só tem 14. Tá bom, vou fazer para vocês hoje, hein? Não acostuma não, hein? Aí eu peguei, botei dois pratos separados, saí tudo. Poxa, tia, obrigada, obrigada. Saiu todo feliz, né? Então, Que assim, legal. tem essa parte, né, desse contato, mas a gente tem que realmente prestar atenção na parte da precificação. A gente não pode desvalorizar aquilo que a gente faz com tanto carinho, né? Com certeza, porque é uma coisa manual e que toma É, tempo. tem o preço de que as minhas unhas estão sempre cortadas. Eu não É, posso, assim. Minha orelha está sempre sem brinco, o cabelo está olha, sempre preso aqui em cima. Então, assim, tem preço, né? Eu não posso desvalorizar esse preço que eu pago por, tipo assim, a pessoa fala, tá caro, então compra em outra pessoa. Então não exatamente. come. Mas, É. assim, até hoje ali eu costumo falar que é meu escritório. Até hoje lá no meu Uhum, escritório, uhum. eu não tive esse problema, não. Ai, nossa, tá caro. Eu recebo muita É chato, bênção. né? Eu recebo É muita bênção chato. de idosos, das pessoas. E Ai, que qual é Deus te o seu abençoe. carro-chefe? De doce é a banoffee, que o pessoal Hum. adora banoffee, e os bolos quadrados, né? Que agora eu já botei recheio e cobertura. E de salgado é empada. Mas Ai, aí eu fiz um salgado, ele ficou muito grande. Assim, eu falei, gente, mas que raio de salgado é esse que passou do ponto de ficou grandão? Eles adoraram. Eu falei, gente, mas tá muito grande. Ai, tamanho disso. E pegaram e compraram. Então, tipo assim, ai, que tem o legal. salgado, mas assim, a empada, a banoffee e o bolo são o que mais saem. Que Assim, é o demais. que mais assim, vende. Ô, Aí eu Ali, vendo de chocolate, de paçoca, de abacaxi com coco, essas ai, que coisas delícia, que gostoso. de É, essas aulas que você dava, agora você só tem uma turma, onde são, assim? É um instituto, é uma o escola? Instituto Gourmet do Meia. Ah, que legal. Tá, uma escola de confeitaria mesmo. É uma escola de confeitaria, de cozinha quente, de panificação. Eu estou lá já há Legal, 6 anos já. Eu muito legal. cheguei lá na pandemia. Ah, Eles, depois de eles que me fechar o ateliê. acharam. Eles que me acharam. Porque, Hum. assim, é, eu estava em casa, tinha começado. Não, ainda não tinha começado. Tinha começado a pandemia. Não, ainda não tinha começado a pandemia. E aí eles me ligaram. Não, eles me ligaram me oferecendo um curso. Aí eles falaram assim: não, porque eles querem oferecer um curso, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que eu sei que esse pessoal ganha por comissão. E eu não queria ser grossa com a menina. Eu falei: então, deixa eu te falar, para você não perder tempo comigo, eu já dou aula, eu sou formada. Ela, você já é formada? Eu falei: já sou formada. Só para você não perder tempo comigo, porque você pode querer estar me dando curso, Uhum. e aí, para você não ficar perdendo tempo. Ela, você é formada na onde? Pessoal, então, acabei de estar formada no Senac, e aí eu falei dos outros cursos que eu tinha lá. Peraí, daqui a pouco a menina sumiu. Daqui a pouco a menina voltou. Olha, o meu gerente quer falar com você. Você pode vir aqui? Eu falei: mas aonde que é isso, gente? Ela é aqui na Dias da Cruz. E eu morava na rua de trás. Nossa, caramba, Na que rua de trás. demais. Aí eu peguei e fui lá. Aí eu me arrumei, né? Fui lá. Aí eu falei assim: gente, eu vou lá, né? Em todo caso, eu vou lá. E fui lá. Aí foi, ele pegou, me entrevistou, ele, que é meu gerente hoje, e o dono do local.
me entrevistaram e tal, assim, que, tá bom, ó, a gente vai te procurar. Aí eu falei, tá bom. Aí veio a pandemia. Porque, assim, eu mesmo com o ateliê, eu conseguiria dar aula lá também, porque eu conseguiria fazer o horário. E aí veio a pandemia. E aí o meu gerente mandou uma mensagem para mim, falou, olha, começou a pandemia, mas eu não vou esquecer de você. Eu falei, se alguém estiver vivo depois disso, né? Porque foi um caos. E aí passou lá, passaram-se 1 ano e meio, mais ou menos, com a pandemia. Caramba! Veio a pandemia arrebentando com tudo. Eu morrendo de medo de bater as botas, porque como eu tive um problema de saúde, eu tive uma trombose e tive uma embolia pulmonar. Então, meu pulmão já era um pulmão meio, Ai, caramba! já era um pulmão meio complicado. Aí eu peguei e esqueci completamente do Instituto Gourmet, esqueci completamente. E aí, quando passou o tempo, aí alguém mandou uma mensagem para mim assim: eu falei que eu não ia esquecer de você. Aí eu olhei aquilo, falei, aí eu li de novo, oi, quem tá falando? Sou eu, Leonardo, do Instituto Gourmet, eu falei que eu não ia Poxa, esquecer de que você. demais! Que Aí eu legal! falei, meu Deus, não acredito. Ele, pô, e aí, ainda quer dar aula, não sei o quê? Eu falei, quero. Ele, pô, vem, tem uma turma para você no sábado. Aí eu fui lá, né, peguei, descia, fui lá falar com ele. Aí ia começar a turma no sábado. Aí tinha uma professora lá, que ela tinha 10 turmas, que ela já era antiga lá, ela começou lá e tal. Só que, infelizmente, a mãe dela ficou doente. E ela ficou com medo, a mãe dela pegou Covid. E ela ficou com medo. Ela, ai, não quero, porque não sei o quê, minha mãe, não sei o quê. E ela largou as 10 turmas. Aí ele falou para ela, olha, então, Aline, tem uma turma no sábado, mas eu tenho 10 turmas para estudar, tu quer? E aí eu fiquei lá, 6 anos lá, Nossa, dando que aula. história incrível, adorei. É, Olha, era para ser, hein? era Caramba! para ser, era para ser. Ô, Aline, você escreveu uma coisa lá na mensagem para mim que eu achei muito legal, porque também se conectou com uma coisa que eu sinto no meu trabalho, né? Que é quando você falou assim que você virou uma chave quando você entendeu que você não deve ensinar receita, você tem que ensinar técnica. Técnica. Eu achei isso muito legal. Que nesse olhar de ensinar técnica entra muito a importância dos censos, né? Dos É, sentidos. E eu queria que você isso. falasse sobre isso, eu achei isso muito legal. Porque, assim, eu achava que era só ensinar, eu recebia as apostilas, né? E era só ensinar o que estava ali. Então, no caso, na minha cabeça era replicar receita, que na verdade o que a gente faz é replicar. Então, quando você replica a receita, tipo assim, você só replicou, você não sabe, você não tem noção. Tipo assim, se eu usar essa outra farinha, se eu fizer com esse leite aqui, então, às vezes me fala, usar margarina tal, usar tal, tal. Então, já vem assim especificado. E você acaba ficando limitado. E eu comecei a perceber que eu tinha que passar técnica para o meu aluno conseguir sair de qualquer furada em qualquer momento, porque eu não ia estar lá na cozinha com ele. Então, não era só ensinar a receita ou replicar a receita. Eu tinha que ensinar técnica de como fazer. Exemplo, um creme confeiteiro. Qual é a técnica do creme confeiteiro? É se você for fazer uma prova num hotel, ele vai querer que você siga a técnica de fazer o creme confeiteiro, que é você ferver o leite, que é você diluir a gema com amido separado, depois você verte aquele leite naquela gema que você fez e tal, depois você volta para a panela de novo. Então, assim, existe uma técnica e um trabalho passo a passo. O que a pessoa faz às vezes em casa? Vou pegar aqui, diluir a gema, um amido, botar um pouquinho de leite, depois levar para a panela e fervo tudo lá junto. Então, assim, ali já deixou de ser uma técnica, ali já é um quebra-galho, né? Uhum. Então, a técnica, se você fizer dessa maneira que você faz em casa, num hotel, você não passa na prova. Você tem que seguir realmente a técnica de fazer um creme confeiteiro. Porque se você fizer um creme confeiteiro, como a gente costuma fazer em casa, que é diluir o amido, a gema, botar o leite ali frio e levar para a panela e mexer, você não passa, você fica reprovado. Sem dúvida. Então, essa parte de ensinar a técnica é você observar a textura, é você olhar e saber que não está legal.
é você ter a sensibilidade do sentir o cheiro. Olha, eu estava dando aula de uma turma, tinha uns 12 alunos. Eu só peguei a caixa do leite, eu abri aquela tampinha do leite, eu senti que o leite estava azedo. Eles não sentiram que o leite estava azedo, eles usaram o leite azedo. Eu falei, gente, vocês não viram que esse leite está azedo, não? Não, professora. Tá legal. Eu falei, mas o cheiro, você não está vendo que o cheiro tá azedo? Aí sentiram, nossa, é mesmo, tá? Ou seja, assim, eles nem se ligaram. Então, assim, às vezes a receita dá errado porque não sentiu o cheiro, não viu a textura, não viu se o leite está talhado, eles só vão no automático. Então, essas coisas eu comecei a ensinar aos meus alunos sobre o cheiro, sobre o tato. Eu tenho uma experiência sobre textura, que eu engoli um parafuso. Aline do céu, como Eu engoli um assim? parafuso. É uma turma muito legal que eu tive de quinta-feira à noite, que eles eram muito doidos, muito doidos, muito doidos, muito doidos. E aí, eles eram muito agitados. Eles eram bons, mas eles eram muito agitados. Eles brincavam, gostavam muito de brincar. E a aula era de rocambole. E aí eu vi eles fazendo rocambole. Aí teve uma batedeira que ela soltou o globo. Ela soltou o globo ali e eu falei, gente, refaz a receita. Descarta isso e refaz. Aí eles, não, professor, a gente já viu, não tem nada aqui. Nananana. Ou seja, eu falei, gente, refaz a receita, dá tempo, a hora ainda dá tempo. Não, não sei o que, não sei o que lá. E aí eles pegaram, me garantiram que estava tudo bem. Aí, os 3 rocamboles ficaram assim, horrorosos, horrorosos. Ai, O que acontece? Eu não gosto de comer muito doce. Quando eu comecei a dar aula para essas 10 turmas, eu parei de comer doce. Por quê? Quando eu comia doce, era só quando eu via que não estava legal, para poder dizer onde foi o erro. uhum. Porque se eu comesse doce, todos os doces que eram feitos todos os dias, eu ia estar ou diabética, ou colesterol, alguma coisa, né, desse jeito. E aí, eles fizeram o rocambole. E aí, eles comeram alguma outra coisa lá que eles não quiseram comer. O rocambole estava muito feito, mas estava horroroso aquele rocambole. Aí, eles foram embora. Sabe, tchau, professor, tchau, gente, vocês não vão comer, não? Não, tá horrível, tá horroroso. Eu falei, aí eu vou ter que comer, né? Para poder saber que vocês erraram aqui. Vou pegar vocês na curva semana que vem. Aí, peguei o primeiro rocambole, parti um pedacinho e provei. Aí vi onde estava o erro. Ok. O segundo, peguei, comi. Também vi onde estava o erro. O terceiro, ele estava tão ruim, mas tão. Ele estava assim, eu não gosto de falar isso de comida, não, mas estava tão nojento, mas tão nojento. O que eu fiz? Eu peguei, botei na boca, eu senti nojo, engoli, porque eu não consegui mastigar. Quando eu engoli, eu senti um troço arranhando aqui, assim, ó. Aline do céu. Eu senti um troço arranhando aqui, assim. Aí eu lembrei do parafuso, eu comecei a pular. Eu comecei a pular, e aí lá a sala é de vidro, assim, a recepcionista me viu pulando. Ela tá pulando, tipo assim, o que tá acontecendo? E eu pulando para poder descer mais rápido. O parafuso. Aí eu falei, gente, eu acho que eu engoli o parafuso. Ela, mentira! Eu falei, acho que eu engoli o parafuso, tá que tá arranhando, não sei o quê. Aí eu peguei e fui pro médico, né? Que eu admiti que fui pro médico. Aí chegando lá, eles fizeram um raio-x. A geografia estava lá. Tá? Aline do céu. Era grande? Era Não grande. era pequeno, era pequenininho. Era da bateria, era do coisa Do globo do, que do caiu. globo que caiu. Aí eu peguei. Ah, eles me aguardem, que eu vou acabar com a vida deles. Aí levei para a sala, foi na outra semana, na outra quinta-feira. Aí preparei a sala toda, fiz todo aquele ambiente para ter televisão. Aí liguei, arrasei com a vida deles. Falei, olha, o mulher não está aqui hoje. Boa! Eu fico rindo agora, mas olha, não, eu fiquei muito chateada. Falei, gente, eu falei para vocês fazerem outro rocambole. Vocês não fizeram outro rocambole. Eu comi aquele negócio horroroso. E eu quase fui de arrasta para cima por causa de vocês. Eles ficaram Gente do arrasados. céu. Ah, outra coisa que você trabalha muito, que eles reclamam muito, lavar louça. Eles não gostam de lavar louça. Não gostam de lavar louça. Só que a louça, eu falei, ó, vocês aqui não estão aprendendo só receita. Vocês estão aprendendo a controlar o horário de vocês. Vocês estão aprendendo a deixar a cozinha limpa. Vocês estão aprendendo técnicas de cozinhar, de assar. Vocês aprendem a não furar o bolo todo quando o bolo está assado.
que às vezes a pessoa fura o Fiquem bolo todinho. Não, é só bater. Você bateu ali em cima, o bolo tá firme, já tá bom, você não precisa furar teu bolo. Então, assim, são várias coisas. E essa parte do moça, eles reclamavam muito. E aí eles começaram a falar assim, ó, repara só como vocês já vão começar a ter uma postura diferente em casa. E eles começaram a ver que, poxa, nossa, minha cozinha agora eu acabo de fazer, já está toda limpa. Eu acabei junto com a cozinha, deixando a cozinha limpa. O tempo, tipo assim, começava a fazer um doce, um bolo. Eles não tinham controle certo de terminar naquela hora, porque o curso são 4 horas, então você tem que fazer tudo em 4 horas. E é Uhum. certo você fazer aquilo. Então, você começa a administrar o seu tempo. Aqui é a hora de fazer recheio, que o recheio tem que estar frio para você botar no bolo. Aqui é a hora de fazer a massa, aqui é a hora de fazer a cobertura. Então, você tem toda aquela técnica de horário para você Uhum. conseguir administrar o seu horário também. Né? Bolo para fazer. Ah, bolo de aniversário, bolo é no sábado. Eu posso fazer alguma coisa antes? Pode fazer o recheio e guardar. Pode bater o chantilly e guardar. Pode deixar a massa e congelar se você quiser. Então, assim, você vai ensinando todo o passo a passo que vai te facilitar, né? Que às vezes a pessoa não entende. Nossa, você consegue fazer tudo para vender de manhã? Não, eu faço os bolos à noite, deixo guardado. Quando chega de manhã, eu boto recheio e cobertura. Simples assim, né? Então, eu deixo meu produto fresco, porém com uma ordem, uma organização que não vai me atrapalhar e nem vai me prender o dia todo na cozinha. Porque imagina você ficar o dia todo na cozinha, depois ir lá para a rua, com a cara de Não, derrotada para claro, vender. Não, você tem que estar com uma cara boa, apresentação boa, para certeza. você não estar indo derrotada para a rua vender. Porque você fala, nossa, coitada, vou ter que comprar o molde dela porque ela está com bagaço. De dó, né? Entrevista, o que que você sentiu, como é que foi para você? Eu queria saber de você. O que que você achou? Ah, muito legal. Quando eu vi lá que você botou essa experiência, né, de ter essa experiência, eu falei, legal, eu acho que eu gostaria de partilhar isso. E eu acho que isso é legal. Quando você tem um canal assim que você pode partilhar a experiência, né? E eu fui lá no YouTube que eu estou assistindo todas que você fez, né? Ai, que linda! Estou assistindo para poder ver, porque eu gosto de que tem pessoas que elas não são visíveis na internet, mas elas têm uma experiência, assim, uma carga para partilhar que eu acho fenomenal.